E na verdade, calhou bem porque eu apanhei, não há muito tempo, uma citação do Nassim Taleb, que é, enfim, acho que dispensa grandes apresentações, é conhecido por vários livros, como o Black Swan, o Cisne Negro, o Antifragile, enfim, vários livros que o tornaram conhecido sobretudo na área da não ficção. E ele tem um ângulo que eu achei muito interessante, na verdade, num livro que eu não li, que é um livro de aforismos, salvo erro, que ele tem, que é, sobretudo em relação ao sucesso, que é de que o sucesso é, ou a métrica do sucesso é quão satisfeitos nós deixaríamos a nossa versão jovem, não é? Ele diz a nossa versão de 18 anos, nós podemos pôr isto na idade que quisermos. Eu acho um ângulo interessante, não é? Porque no fundo tem aqui um lado, eu diria interno e externo, aponta, centra-se numa vertente interna, não é? Que é nós deixarmos satisfeitos a nossa versão mais jovem, não é? Que tinha as aspirações todas. Não é que as aspirações dessa versão mais jovem fossem imunes à componente externa, né? Eu acho que eu não alinho por aquela lógica de que como é que eu dizer, que nós não devemos ter atenção a fatores externos, nós somos animais sociais, portanto é normal que nós demos atenção à nossa reputação e a uma certa validação externa. Mas é sobretudo, portanto, eu acho que tem esse lado, mas é sobretudo interno, é sobretudo se nós deixaríamos satisfeita essa pessoa e, portanto, desvia um bocadinho de estarmos focados enfim, nos eh, elogios que possamos estar a receber ou a não receber atualmente, porque desde que nós deixássemos satisfeita essa nossa versão, ou seja, desde que no fundo nós, por outras palavras, tivéssemos feito não necessariamente aquilo que nós queríamos fazer, porque não sei se a versão dos 18 anos tinha ideia disso, porque ainda faltava muita experiência, mas pelo menos desde que nós tenhamos feito aquilo que essa versão de 18 anos, aquilo com que essa versão de 18 anos ficaria satisfeita, tendo em conta depois os desafios que foram surgindo. Portanto, eu acho, não sei se alguém vos tinha citado esta definição, eu acho uma definição interessante. Então, e achas que atualmente, ou com aquilo que conquistaste e te construíste até aqui, ou já deixarias essa pessoa feliz? Ou seja, essa pessoa de 18 anos já a deixarias um pouco feliz? Nós sabemos que ainda há sempre muito para fazer, muito para atingir. Todos temos aqueles anseios e aquilo que queremos continuar a crescer, mas achas que atualmente já deixavas essa pessoa satisfeita? Uhum. Boa pergunta. Eu acho que sim, quer dizer, quero acreditar que sim. Acho que há várias coisas que eu tenho feito que já estavam presentes nessa altura, e muito disso no podcast, por exemplo, no 45 graus, ou seja, explorar áreas diferentes e seguir a curiosidade, mas ao mesmo tempo com um lado focado na participação na sociedade, ou seja, focado não apenas no conhecimento pelo conhecimento, mas também na intervenção. Mas há alguns aspectos de certeza que essa versão mais jovem, se quisermos olhando para trás, eu podia ter feito mais cedo ou podia ter feito se calhar mais radicalmente, quer dizer, podia ter arriscado mais em certos momentos. É sempre, em retrospectiva, é isso que me parece que quando olho para trás muitas vezes é isso que penso, que às vezes adiei tomar determinadas decisões e que, neste caso, para manter a analogia da minha versão de 18 anos, acho ah, acho que para satisfazer as expectativas dessa altura, podia ter arriscado mais em muitos momentos. Claro que isto é fácil de dizer, porque nós depois tendemos só a olhar para o que correu bem e não para o que correu mal, mas claramente acho que, hum, que fiz, ou que tenho feito várias coisas que deixariam contente essa minha versão mais jovem, eh, mas algumas delas filas mais tarde do que devia ter feito. Eu acho que esse disclaimer que fizeste é importante, porque além de ser fácil de dizer, eu acho que depois de sair daquele gap temporal onde ainda tens consciência sobre aquilo que fizeste, é fácil ficares enviesado. E, ou Uhum, seja, deixaste-te influenciar por todos os pontos positivos e teres colocado ali de lado um bocado os pontos negativos. E digo sim. isto porque é um ponto em comum em todas as pessoas, ou a maior parte dos nossos convidados até agora e das pessoas com quem nós falamos, que é toda a gente, quando nós perguntamos, e vamos fazer essa pergunta a seguir, os conselhos que dariam quando tinham 18 anos, toda a gente fala um pouco nesse arrependimento de nunca ter conseguido começar mais cedo. Uhum. Curioso, engraçado isso. Sim. É um facto curioso e eu acho que é comum, não digo 90, não tenho dados estatísticos para dizer, mas é comum a uma grande fatia da sociedade. Isto porquê? Porque é claro que quando nós já temos um nível de conhecimento ou um nível de consciência muito maior, vamos conseguir olhar para as coisas que Maturidade? fizemos anteriormente em que não tínhamos maturidade suficiente para as analisar. E o que eu queria perceber Uhum. contigo, José, e foi importante tu começares aqui por esta parte deste caminho do sucesso, que é como é que tu avalias o teu crescimento a partir destes 18 anos até agora? E eu estou a querer referir-me mais
estratégias de desenvolvimento e medidas que tu utilizas para saberes realmente que estás a dar um step no caminho certo onde tu estás a querer ir. Ou seja, que sabes que aquele é o teu goal, aquele é o teu objetivo, que estratégia é que tu usas para te conseguires focar naquele goal, naquele objetivo e conseguires dar reach daquilo que realmente tinhas planeado. Essa é uma pergunta difícil porque depende muito das características da pessoa. No meu caso, alguém com o meu tipo de personalidade é normal, e isso, por exemplo, era uma coisa que eu diria claramente à minha versão de 18 anos, é normal que as coisas não aconteçam tão rapidamente como com quem tem interesses mais restritos e, portanto, que segue mais facilmente uma via linear. Ou seja, para quem, como eu, tem interesses muito diferentes, é normal que, precisamente por tentar cultivar esses interesses todos, as coisas aconteçam mais devagar. E isso acho normal, e eu acho que acho que é uma boa coisa para quem nos estiver a ouvir, que tenha esse perfil, acho que é uma boa coisa para saber, porque isso é perfeitamente normal, quer dizer, faz parte. Se a pessoa tem vários interesses, é precisa de tempo para explorar esses interesses todos e, portanto, por definição, não vai poder fazer as coisas tão rapidamente como quem tenha interesse mais narrow, que segue mais uma via linear. Depois, há algo que está relacionado com isto, mas que é mais difícil deixar de fazer, desculpem, que é mais fácil deixar de fazer, que é experimentar, não é? E aqui leva-nos outra vez à história do risco de há bocadinho, não é? E eu acho que da mesma maneira que quando tu tens muitos interesses, precisas de tempo para o explorar a nível intelectual, há um lado a que tu não podes chegar apenas com leituras ou enfim, para puxar a brasa à minha sardinha, ouvindo podcasts ou vendo filmes ou documentários ou o que for, não é? Há um lado de experiência, não é? E a experiência é um bocadinho aquela analogia do melão, não é? Tu só sabes depois de abrir, não é? E portanto, às vezes, e aconteceu muitas vezes na vida, experiências que pareciam, algumas que pareciam ser boas e não foram, mas várias que pareciam não ir ser boas, ou seja, não prometiam nada de especial porque eu estava a ver o lado negativo. E há aqui um paradoxo que eu já pensei várias vezes e não consigo conceptualizar bem, ou seja, não consigo explicar exatamente qual é a base disto, mas há situações em que o negativo é mais visível do que o positivo, ou seja, a incógnita tem um viés positivo, não é? Quando, sei lá, tu pensas em emigrar, por exemplo, vem-te mais à cabeça o lado negativo do que vais perder no fundo, quer dizer, vais deixar de estar com os amigos, vais passar a ter um clima diferente, ou seja, tudo isto vem à cabeça, tudo isso a tua mente processa logo de imediato e cria logo uma imagem, e o positivo, como tu não conheces, por definição é impossível de imaginar, não é? E portanto nós muitas vezes, eu pelo menos olhando para trás, daí eu há bocadinho falar da história do risco, lembro várias vezes disso, de por essa incapacidade de imaginar o lado positivo, às vezes decidir não me expor a determinadas coisas que teriam feito bem, e em alguns casos depois vim a expor, mas mais tarde, não é? Portanto, esse lado de quando a pessoa tem interesses variados é importante cultivá-los, mas também é importante expor-se a experiências. Quer dizer, por exemplo, profissionalmente é interessante tu explorar as coisas diferentes. Quer dizer, olha, eu nunca trabalhei nesta área, deixa eu experimentar. Ou se calhar, imagina, para dar um exemplo concreto, eu nunca trabalhei numa. Quer dizer, eu estou a dizer, era o caso geral, mas por acaso também, também coincide com o meu caso, né? Nunca trabalhei numa startup, por exemplo. Pode ser interessante, quer dizer, de certeza que tu vais aprender alguma coisa a trabalhar numa startup, como vais aprender alguma coisa a trabalhar num banco, como vais aprender alguma coisa a trabalhar enfim, na academia, ou seja, ou a fazer um podcast, né? Todo tipo de experiências te vão dar coisas novas e, e, e aquilo que eu penso muitas vezes ou que me tem ocorrido muitas vezes é que noto que o lado negativo, pode ser o da mudança, não é? Tu estás no ponto A, ou tens uma atividade A, vais mudar para a B, tens que abdicar da A. O lado negativo é mais visível do que o lado positivo, porque por definição tu não conheces o positivo, portanto não consegues imaginar, não é? E eu noto que, na minha experiência, essas mudanças são muito mais vezes positivas do que negativas. Não quero com isto fazer aquele discurso tipo ao livro da autoajuda que são sempre positivas, claro que não. Há vezes em que tu tomas decisões e arrependes. Mas por causa desse viés, a maior parte das vezes, na minha experiência, têm sido positivas e não negativas as mudanças, o que é engraçado.